Quem é? É nós da obra. Olá pessoal, eu sou o Fernando, arquiteto, urbanista e construtor. Eu sou o Gustavo, engenheiro civil e gerente de projetos. Nós somos o Nós da Obra. Nós da obra. Hoje aqui com nós, o nosso convidado, nosso amigo aí veio trocar uma ideia com nós, Rodrigo Muniz, também é da área, arquiteto. Vai trazer um pouco das experiências dele e das vivências deles aí nas execuções das obras da região. Aí vão trocar umas ideias aqui interessantes aqui para mostrar para vocês. Mas antes, Rodrigo, de te dar a palavra, pessoal, curta, comente, compartilhe, passa para os teus amigos o que a gente está mostrando aqui. Se tu gostar do conteúdo, se tu achar que ele é realmente relevante, que é interessante, comenta com alguém e passa adiante. Nós estamos aqui trabalhando, mostrando, apresentando as pessoas e queremos ver esse canal crescer junto com vocês. Rodrigo, meu amigo, muito bem-vindo aqui mais uma vez, como o Fernando disse. Galera, obrigado pelo convite, Fernando, Gustavo, amigo de longa data, que não nos víamos desde 2015. Já tem história junto. Já temos algumas histórias juntos aí, de obra que a gente fez junto. Foi muito legal poder reencontrar, apesar que, mesmo tendo ficado tanto tempo sem se ver, mas a gente sempre se falou nos locais que ele trabalhou, fora do Brasil, aqui no Brasil. A gente sempre manteve um contato, trocamos algumas ideias, assim, é bem legal. E acho muito legal a iniciativa desse podcast de vocês, por isso que volto a repetir o que o Gustavo falou. Curta, compartilhe, fale pra galera da obra, quem gosta de obra, porque é muito legal poder ter um podcast diferente de tudo que a gente tem costume de ver por aí, né? Então aqui não vai falar de obras, pode até falar de obras, mas vai falar de pessoas que trabalham nesse meio, então isso é muito legal. Essa é a nossa intenção, nós queremos mostrar que por trás daquele estigma das pessoas relacionadas com a obra, seja o peão, o encanador, eletricista, seja lá quem for, que se pinta uma figura, a gente quer, na verdade, mostrar que tem uma pessoa ali por trás. Isso, muito valorizar legal. A pessoa. Muito legal. E essa pessoa tem as suas experiências, tem as suas histórias, tem as suas vivências, algumas negativas e outras positivas, e é isso que é o nosso intuito, é trazer aqui os convidados para apresentar um pouco a vida de cada um, assim, dar um pouco de risada, entender um pouco da atuação de cada um. E com isso aqui o nosso amigo, então, hoje nós já vamos começar perguntando para ele da onde que ele é natural, da onde que ele vem, como que ele apareceu aqui na região de Balneário Camboriú. Olha, gente, é até uma história engraçada. Geralmente quando me perguntam de onde eu sou, eu até brinco, porque eu já nem sei mais. É do mundo. Mas é nascido onde, Rodrigo? Eu nasci em Curitiba, mas como diz meu pai, estava de passagem, nasci em Curitiba, a maior parte da minha criação foi em São Paulo. Mas nessa minha vida toda aí, até por questão da própria empresa que meu pai tinha, morei em 22 estados, né? Morou pelo país todo. Rodei o país inteiro acompanhando meu pai, minha mãe aposentada do Banco do Brasil. E, passamos muita coisa, né? E é legal falar das histórias, né? Porque todo mundo acha que é muito fácil, né? Não, nunca é. Mas tu já vem, então, enraizado já numa família já que já lidava com a construção civil. Já, meu pai, ele trabalhava, ele tinha uma empreiteira, na época ele era a segunda no Brasil, que a maioria das pessoas de hoje em dia não vão lembrar, mas existia a Esso, a Texaco no Brasil. E ele tinha uma empreiteira de construção de postos de gasolinas pelo Brasil. E esses lava-jatos de rolo, acho que até a Reunidas, empresa de ônibus aqui, quem construiu na época foi meu pai. Ele teve até um acidente no quadro elétrico. Foi nessa obra aqui da construção desse lava-rápido aqui. Ali em Itajaí? Não, aqui de Florianópolis. De Florianópolis. Aquela empresa lá entrando, onde a garagem deles lá. Aqui em Itajaí também aqui também tem eles. Tem um aqui também. E lá. Então meu pai trabalhava já viajando pelo Brasil, construindo um posto de gasolina. E é muito legal que anos atrás, quando eu fui trabalhar com ele, eu refiz e reconstruí, reformei postos que ele construiu quando eu não tinha nem nascido. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. É uma obra relativamente rápida, alguns meses, alguns meses, Às vezes nem dá meses, porque assim, depende muito do tamanho, né? Eu trabalhei com ele fazendo projetos de adequação ambiental, né, que começou... Os postos, antigamente, a maioria das pessoas não sabe, né, era os tanques de metais, ele continua sendo de metal,
mas eles não têm proteção ambiental nenhuma. E Sim. com as novas leis que elas vão se adequando, vão mudando, precisavam ser os tanques jaqueteados em fibra, e eram criados outros aparatos para bomba de combustível, Sim, a tubulação, sim, sim. etc., para evitar vazamento e contaminação do solo. Tanto é que hoje em dia tu encontra muito posto que fechou porque não conseguiu Não se adequou. Não conseguiu se adequar, Exatamente. né? Seja por qualquer motivo que for. Ou... E assim, e o que é muito caro é quando existe a contaminação, às vezes é mais caro, porque você é obrigado a descontaminar o solo. E que Então, pega. enquanto você não descontaminar o solo... Tu não vai ganhar uma concessão. Isso. Não vai... E é muito caro, porque você tem que tirar toda a terra, o material, para levar para incinerar, e não é qualquer lugar que faz isso, para poder restabelecer. Viabiliza. Isso. É um processo. Os tanques, eles continuam sendo de metal, mas Sim. eles são cobertos com uma fibra, e é muito legal. Fui na fábrica uma vez com meu pai, eles passam um choque, um equipamento elétrico nos tanques, para ver se existe vazamento, tanto que tem um manômetrozinho em cima, se vocês prestarem atenção assim. E aí eu comecei a fazer projeto de adequação ambiental. Cara, e era muito bom assim, né? Eu era novo, imagina, eu não tava nem formado, mas eu tava na faculdade, eu cresci com isso. Então eu fazia o projeto de hidráulica e automação. Que na verdade é muito simples, né? Os caminhos, o cabeamento já é muito fácil, então os projetos eram muito simples assim. E era na época do fax, tinha postos que eu nem ia. Meu pai fazia um croquis, mandava por fax. E eu fazia e entregava, entendeu? Foi bem legal. Mas que é interessante essa importância que teve, né, nessa tua relação com teu pai aí, nas vivências Sim. deles, que acabou te abrindo caminho para te tornar quem tu é hoje, né? Sim, sem falar que assim, ó, eu opero todas as máquinas, opero reto escavadeira, opero PC, cara, opero bambolê de concreto, opero todas essas máquinas porque eu cresci com isso, né? Mas é admitido, de estar lá no meio, né? De estar lá no meio. Tá lá no meio. No trecho mesmo, envolvido no processo. Não, e cavando buraco. Eu lembro, quem conhece a região de Furnas, tem um posto, nem vou tentar não falar de marcas, Não tem problema. mas assim, tem um posto até hoje lá, o Petrobras, na entrada de Furnas, Capitólio, bem na entrada de Capitólio, quem conhece, fui eu, meu irmão e os peões que trabalhavam com meu pai, a gente que construiu o posto novo, né, que a gente trocou o posto de lugar, e era assim, o meu pai chegasse na obra, não tivesse cavando um buraco igual ou mais que os peões, o pau comia, meu. Não tinha essa. Né? Outra época, assim, ó. E chibanca, e que o povo não sabe nem que é chibanca, pá, enxada e o pau torando, e não tem choro, e vambora. Chegar lá, não é porque o filho. Não, meu pai às vezes chegava lá, você nem sabia que ele era o dono, porque ele também tava lá dentro no buraco, e as coisas tinham que andar. E hoje em dia você não tem mais isso, né? Atacando junto com a pionada. Exatamente. Né? Então, isso foi muito legal no meu desenvolvimento profissional. Na minha especialização, assim, do que eu gosto de fazer, né? Eu nunca fui um cara voltado para ficar sentado dentro do escritório ou no computador. Acho que eu seria mandado embora direto, porque eu ia chegar lá e ia estar entediado dormindo, né? Essa história eu conheço bem, porque eu também sou meio atípico. Então. Tiozão de obra, então a gente não se adequa. E a dinâmica é legal, né? Com certeza. Eu lembro que durante uma época eu tinha uma caderneta que eu até pensei em escrever, até uma ideia aí, ó. Como eu viajava muito em obra, essas coisas, e é muito legal a linguagem do peão, né? Sim. Eu anotava os termos. Puxa, olha que ideia, cara. O dicionário de O peão. dicionário do peão. Dicionário da obra. E é legal. Eu até uma ideia, assim, ó, eu comecei, cada lugar que eu fazia obra no Brasil, os peão vinham conversar e eles falavam umas gírias, umas coisas que do sul era de um jeito, de São Paulo, do Nordeste, e eu sempre anotava, que a minha ideia era montar uma cartilha, compilar e montar um livreto mesmo de diário de obra, eu ia colocar o nome Diário de Obra. Poxa, Rodrigo, mas hoje em dia com a facilidade do digital, cara, isso aí tem que ser feito, velho. É uma coisa bem legal, né? Eu pensei, assim, eu comecei a anotava, assim, porque é muito legal. Registrar o dialeto. Né? Que é diferente mesmo. Específico de obra. Imagina vocês com a experiência de vocês que vocês foram fora do país. Eu não tive essa experiência, que é um dos meus... Acho que é uma das minhas frustrações, assim... De não ter ido. É porque assim, a gente acaba. O Brasil é muito grande, né? Sim. Mas é porque às vezes
Tem algumas tecnologias que são diferentes, a forma de empregar Sim. e da vivência de ter gente de... Assim, no Brasil a gente sempre tem muita gente de todo lugar, mas a gente sabe da onde é a maior parte que se concentra para botar a coisa para funcionar, né? Sim. E nos países, quando você faz obra fora, acredito que essa quantidade de pessoas, essa miscigenação é diferente, né? É bem diferente. Mas, abre assim, um leque diferente. Abre um Mas leque obra diferente. é obra. Não, obra é em qualquer qualquer lugar, né? Exatamente, em qualquer lugar. Essa relação, Ah, da minha experiência, é tudo igual. E se Tudo tu for ver o que a gente comenta de lugares diferentes que a gente teve, que não tem nada a ver um com o outro, né? Aham. O Fernando foi pra Europa, foi pro Oriente Médio. E, assim, obra é obra. Não tem. Tem algumas ferramentas diferentes, tem algumas coisas a mais, algumas facilidades, mas continua sendo obra. Tu te adequa e vai embora. Aquilo que acontece, o envolvimento que acontece entre as pessoas que estão executando uma obra, isso é uma coisa interessante que eu visualizei muito. Como que tu explica numa obra tu ter africanos de diferentes nacionalidades dentro da África. Tu tem indianos, paquistaneses, cara, tu tem português, tu tem espanhol, tu tem ucraniano, muito ucraniano. Estouro. Caramba. E aí tu me diz, como é que esse povo tudo se entende? Então isso que E assim, ó, Isso é legal, isso é legal. E nem todo mundo falando inglês. Da mesma forma. Da mesma forma, tem uns que nem falavam. E como é que o povo se entendia? Mas a linguagem da obra, no meu entendimento, ela é meio que universal. Sim. Tem coisas que só a gente que vive na obra sabe que acontece na obra. Então, isso aí é muito interessante. E nessa tua vivência dá pra ver que tu é um cara atípico mesmo, porque o teu caminho foi com o pé no barro mesmo. Eu até é engraçado, assim, a gente tava até conversando em off aqui, né? No briefing, no antes. briefing aqui no antes, aqui, né? A maioria das pessoas acham que eu sou engenheiro, assim, justamente por essa dinâmica, né? Só que eu sempre falo... Mas é estereótipo, né, cara? Exato, porque o arquiteto, ele pode ser... Eu sempre falo, o arquiteto, ele pode ser o que ele quiser. Da mesma forma que o engenheiro. A engenharia, só que na questão da engenharia, ela é dividida, vamos dizer que como se dividissem as matérias, né? Os campos. Os campos, engenheiro elétrico, civil, agrônomo. E mesmo dentro de cada uma delas também tem divisões. Isso, e aí assim, a arquitetura, ela não, é tudo englobado dentro. E aí você que vai escolher direcionar aquilo que você quer. Não é à toa que a gente tem calculistas espetaculares, enfim... e obras, assim. Então, pelo fato de eu nunca ter escolhido, foi até engraçado essa semana, uma conversa que eu tive com o dono de uma empresa, ele se prefere o acabamento ou estrutural? Falei, cara, assim, eu gosto dos dois, mas se você me der o direito de escolha, eu prefiro estrutural. Prefiro pelo barro. Não adianta. Não tem como, né? Eu lembro quando eu fiz estágio na prefeitura de Diadema, foi um lugar que eu aprendi muito, porque Diadema é na beira da serra, é morro, né? Então lá tem muito tipo de fundação diferente, né? Então você estaca a raiz e não sei o quê, e até a tradicional bate-estaca tá lá. E o secretário da habitação na época me chamava de argila. Quando dava merda em qualquer coisa, podia ser final de semana, e eu era estagiário, cara. Ele me ligava, pô, argila, vem aqui, pelo amor de Deus. O cara tá cortando o morro lá e tá cortando errado, vai cair tudo. Então, esse conhecimento que eu adquiri vindo com meu pai de operar retroescavadeira, de operar PC, essas coisas, dá um conhecimento e um poder de negociação com o operador na obra diferente. Sim, ele não vai te engambelar dizendo, não dá pra fazer. Até porque se ele falar, então pega aqui, eu vou pegar e vou fazer. Esse é o diferencial. E isso é legal. Isso é o Eu cansei de pegar estagiários, assim, que não sabiam que era uma betoneira. Também acontece. Acontece, né? E quando fala betoneira já é uma grande coisa. Se não falar bitorneira, né? É verdade. Uma torneira com duas saídas, é isso? É verdade. E nesse teu processo aí de idas e vindas aí, tocando obra com teu pai, para baixo e para cima, como que foi o momento que tu te estabeleceu aqui na região, que tu decidiu que ia atuar por aqui? Como é que foi essa tua vinda para cá? Então, antes... Santa Catarina, eu
Vim pra cá, a gente começou a obra em meados de 2014 do Forte, né? Foi em julho de 2014. Não, antes ainda, Rodrigo, foi... Não, foi em junho de 2014, eu lembro. Eu peguei um voo dia 14 de junho de 2014. Tava vindo da onde? Eu tava morando em Natal. Nossa, logo ali. Tava atuando lá. Tava atuando em Natal. Pô, foi uma puxada. Eu fui trabalhar na obra da hidrelétrica em Ferreira Gomes, em Macapá, na implantação do canteiro de obras. Aí fui para Natal, e a empresa que eu presto serviço de São Paulo, eles me mandaram para cá. E aí eu vim dia 14 de junho de 2014, para construir o Forte Atacadista daqui, fazer o gerenciamento da obra. O primeiro até onde eu conheci o Gustavo. Tava lá. Isso, ele trabalhava com a Richter, que é uma empresa bem bacana. É uma das poucas construtoras que eu vi que o dono tinha uma interação participativa, assim, estava envolvido, assim, ó. Não me lembro de empresas assim, para ser bem sincero. Seu Pierre de Richter, ele é engenheiro civil e ele é atuante em todas as áreas da construtora, desde o pessoal do orçamento lá no escritório até o campo. O campo um pouco menos. Ele confiava, mas o que é legal é que ele confiava nas equipes dele, assim, ó. Ele estava preocupado com o cliente mesmo, e até com o próprio gerente da obra, né? Porque ele mandava... Que nem o Gustavo tava sempre full time e vinha às vezes engenheiro de outro, orçamentista, alguma coisa para discutir. Então ele era sempre bem envolvido, que é difícil você ver isso, tá? Então dá para ver que é um cara do trecho também. Também. Sabe as necessidades. E sortudo. Sabe as necessidades. E sortudo. Eu lembro da Mercedes você ganhando no sorteio do shopping. Olha só. Ainda teve isso. Ainda teve isso. Ele ganhou o sorteio no shopping do carro. Olha aí, ó. Sortudo ainda. Então, assim, e aí foi isso que me trouxe para Santa Catarina, assim, eu fiquei morando em Balneário durante, acho que quase 7 meses, porque depois que terminou a obra, a gente ainda acaba ficando sempre dando um cuidado, um apoio, mas paralelamente já tinha começado a obra em Palhoça, que foi aonde um dos donos do Forte, o seu Manuel, quando a minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos, ela era do Grupo Atacadão. E aí, quando ele soube que ela era, eles fizeram, enlouqueceu, tentaram fazer uma proposta para ela vir trabalhar para eles, e ela ficou trabalhando para eles alguns anos, com implantação de loja, ela tinha um conhecimento espetacular. E aí a gente ficou se estabelecendo, ele falou, você quer morar onde? Ficou nessa história, porque eles tinham um contrato interessante junto com a empresa que eu prestava serviço, né? E... Que era para toda a expansão. Que era para toda a expansão que eles tinham planejado para o estado inteiro. Uma expansão bem grande na época. E aí eu acabei me estabelecendo em Palhoça. E aí minha família que estava em Natal acabou vindo para cá, meu casal de filhos. E aí a gente ficou aqui desde meados de 2014. Eu fiquei um tempo em Balneário, aí fiquei morando em Palhoça. Quando eu terminei a obra de Palhoça, nós fomos começar de Brusque. Aí eu fiquei... Porque o cara do trecho que a gente fala, né? Ele não tem muito moradia, né? Sim. A família tá alocada num lugar, né? Levanta acampamento. Isso. Vai. Tanto que eu falo que eu fui conhecer realmente Florianópolis o ano passado, quando eu comecei a prestar serviços dentro da ilha. Quando eu comecei a fazer umas obras particulares mesmo que eu fechei. E quando eu comecei a prestar serviço de freelancer para uma outra empresa, entendeu? Que aí você tem que ele tem obras espalhadas, aí foi quando eu comecei a conhecer Florianópolis, assim. Porque o Forte da Palhoça fica na beira da rodovia. Então, eu aluguei uma casa do lado, então você não tem muito o que você ficar andando, essas coisas. Da obra e da obra pra cá. Isso. Então, desde então, eu fiquei aqui. E aí eu resolvi continuar aqui, mesmo depois que eu separei da mãe dos meus filhos. E depois que a empresa quebrou o contrato com o Forte, porque é um estado muito tranquilo, assim, ó, para criar, para ter a família, para se criar, assim, ó. Eu acho que ainda é um pouco fechado para quem é de fora. Por exemplo, eu sou arquiteto, e que isso que vocês devem ter vivenciado, acredito, que é engraçado, né? Eu sou de São Paulo, e aí uma empresa de São Paulo quer que eu vá fazer a obra, ele vem me buscar aqui e me paga 3x, né? Se você tá morando aqui... A maioria das empresas não paga nem o teto. Não vai pagar nem um X,5. Não quer isso, não quer nem pagar um X,5. É interessante isso, né? Aí vem a empresa, aí te leva para fora e te paga o valor devido, né? Como sênior, né? Como nós somos já pelo tempo de experiência, essas coisas. Então tem muito dessas discrepâncias, mas assim, para criar os filhos, a tranquilidade de você poder morar numa casa, não ter que ficar trancado num condomínio, essas coisas,
Foi por isso que eu escolhi ficar aqui. E por essa tua vivência que tu teve aí, andando em todos os estados praticamente do Brasil, né? Tu com certeza conseguiu ter uma visão em relação a o que cada um deles podia te oferecer, né? Sim. E se a gente parar para analisar a nossa região aqui, Santa Catarina como um todo, é fantástico. É um espetáculo, né? Tem muita coisa Tem muita coisa interessante para se fazer assim, ó. Eu ainda, para ser bem sincero, agora que eu tô melhorando, assim, em termos de contatos locais, né? Porque, que nem o Gustavo sabe que paralelamente, eu tenho um hobby um pouco diferente e que eu transformei esse hobby num meio de vida nos anos pra cá. Então eu faço expedições na Amazônia. No meio do mato. Eu sou especialista de selva, eu faço expedições na Amazônia off-road. Então eu levo as pessoas do Brasil inteiro, da América Latina, da Europa, quando vem, para conhecer a Amazônia. Não para fazer trilha, mas para conhecer a bordo de 4x4. Só que aí em épocas de chuva, para poder ter o off-road. Sentir toda a adrenalina, mas o campismo, ter a experiência de acampar dentro de uma selva real, de ver, de conhecer como as pessoas vivem, essa realidade que não tem nada a ver com o que você vive aqui. Então eu sempre brinco, quem tá preparado é outro planeta. É outro planeta, quase. Isso, se você tá disposto a sair da zona de conforto, eu até brinco, vem pro AJA, que é Amigos do Jeep Amazônia. Então assim, eu sou um cara bem simples, eu ando de Jeep, eu tenho um Jeep até hoje, o Gustavo com o mesmo carro. Ele só vai sendo modernizado, melhorando o motor. É aquela história do navio lá dos gregos, né? É o mesmo navio, o mesmo Jeep ainda? Não sei mais, né? De tanta coisa que já trocou, né? Porque a gente vou modernizando, porque são viagens longas. Esse ano a viagem, eu fiquei 58 dias. Mas sai já de Jeep daqui? Sai já rodando, é um carro feito para isso, é um carro feito para viagens longas. Tem barraquinha em cima, tem barraca de teto. Vamos se candidatar para a próxima, Gustavo. Cara, tem PY, tem geladeira de 50 litros que vai a menos 20, 12 volts, 24 volts, 110, 220, ela é quadrivolt. Então tem ar-condicionado, tem tudo o carro. Assim, é um carro antigo e moderno ao mesmo tempo. Estruturado para isso. Então, pneuzão gigante, guincho, pneu de 37 polegadas. 4x4, e por aí vai, sabe? É um monstro, um pequeno monstro, assim. É um Thunder Tank. Interessante mesmo. Então, assim, eu levo as pessoas para conhecer a Amazônia. Então, eu comecei a transformar isso também no meio de vida. Então, eu acabei até me afastando um pouco da questão de obra. Então, eu acabo intercalando. Às vezes, a empresa de São Paulo me liga, que nem ano passado, retrasado, eu fui fazer um mall para os antigos donos do Atacadão, que eles venderam o grupo Atacadão, mas eles têm uma outra empresa que constrói malls pelo Brasil inteiro, shopping, enfim. E aí, eu fui fazer uma ampliação do mall deles no interior de São Paulo, em Votorantim. Então eu vou intercalando as minhas viagens com a obra. Entendeu? Isso. E aí nesse meio termo eu comecei em Florianópolis, eu reencontrei um amigo da época da faculdade, ele gerencia uma empresa de São Paulo, que os estacionamentos são gerenciados, a concessão dos estacionamentos de Florianópolis é dessa empresa de São Paulo. E aí eu comecei a fazer manutenção e reforma e construção dos novos estacionamentos. Então, quem vai no Parque da Luz, lá do lado da Ponte Hercílio Luz, o estacionamento que tem lá foi eu construir. Legal. Então, reformei o da Joaquina. E a gente estava até com os outros projetos, mas aqui, infelizmente, para minha tristeza, acabou não dando certo. Eu tive a notícia essa semana. Mas enfim, faz parte do jogo e assim, você perde aqui, ganha lá e assim você vai trabalhando. Sobe e desce, daí inclusive na correria, né? Exatamente. Normal. Então assim, eu acabei conhecendo outras pessoas, porque você sabe que o pessoal do Sul é um pouco mais fechado para pessoas de fora. Você pode estar, por exemplo, você está gerenciando uma obra do Forte, o cara chega lá e fala, caraca, você está fazendo uma obra desse tamanho, aí os caras vêm e te oferecem tudo. Sabe como é que é, né, Gustavo? Você terminou a obra, aí vamos supor que você não tá mais na empresa. Você encontra o cara na rua, muitas vezes ele nem vai falar com você assim, ó. Você falou, pô, você não tem uma oportunidade pra eu trabalhar contigo, você já conhece meu trabalho, você viu o que eu fiz. E aí, muitas vezes, o cara te desvaloriza ou nem te dá atenção. É outro relacionamento. É outro relacionamento. Então, assim, eu tô começando a construir um relacionamento novo agora em Florianópolis, assim, para poder pegar indicação para fazer outras obras, até mesmo projetos, né? Porque a gente tem que evoluir, né? Tem que ser dinâmico. Mas é um passo a passo, né? Tem que ir construindo essa rede de relacionamento. Isso não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Assim, eu conheço muita gente por causa do Jeep, porque a maioria das pessoas acha que eu
vivo do Jeep. Não conhece esse lado do Rodrigo Muniz, Vamos arquiteto, conhecer do agora. arquiteto de obra, que nem o Gustavo me conhece, assim, as pessoas não têm noção da minha capacidade construtiva, vamos dizer. Até eu conversando com meu amigo, que é meu conselheiro, meu amigo conselheiro, eu converso muito com ele, assim, e muitas vezes eu sempre falo, cara, eu tenho tanto conhecimento, fiz tantas obras pelo Brasil afora, e eu fico assim, cara, o que eu tô direcionando errado? Pra você, sabe? Mas, enfim, tudo tem seu tempo. Não tem como tu não fazer certas perguntas, às vezes, nessas questões, né? Porque, já que entrou no assunto, eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque eu tenho uma experiência também sobre isso aí. E é até interessante o cara comentar, né? Já que tô com um colega na frente. Não é todo dia, né? Que tá nos mesmos fios brancos, que nem o meu. Olha aí, meu Deus. Então, assim, o que eu vejo disso, infelizmente, a realidade que a gente vê muito é o seguinte, e isso é uma realidade completamente oposta que eu vi lá fora. Então a gente escuta muita coisa. O que eu me criei escutando? A pessoa que se qualificar, ela tem o futuro aberto para ela garantido. Isso eu escuto desde que eu era guri. Beleza. Eu absorvi aquilo ali, eu assimilei. E levou ao extremo. Levei ao extremo. Mas aí, o que acontece? A vida vai se desenrolando. Assim como tu, eu também venho no processo da construção civil, desde guri. No outro processo, né? Mas trabalhando na obra. E aí eu escutei aquilo ali um dia, eu comecei como servente de obra. E aí, cara, a primeira obra que eu cheguei, eu nem sabia nada. Mas eu fui ajudar um cara que fazia só acabamento. Ele fazia lareira, churrasqueira, piso, azulejo, Sim. só os acabamentos finos ali. E eu fui ajudar o cara. Primeiro dia eu chego na obra, um monte de tiozinho, um monte de senhor de idade, assim, um cara com 50 anos. E aí eu perguntava, o que o fulano faz? Ele é servente. E eu não entendia como que um cara com 50 anos era servente e eu com 9 era servente. Então aquilo ficava meio assim. Sim. E aí, rapaz, invernão lá no sul, eu curioso, andava cuidando dos caras, querendo conhecer as pessoas, né? Fazia meu serviço, preparava a massa, carregava o material ali pro alemão e ia dar minhas voltas ali, ficava conhecendo a obra. E eu via os caras toda hora saíam escondidinho. Quando vê, sumia um. E eu curioso, digo, mas de que fim levou o fulano? Cara, eu ia ver, achava o cara escondido atrás lá de uns tapume, tomando uma cachaça. É mole. Empinando uma cachaça. Cara, os caras passavam o dia inteiro. Por isso que ele com 50 anos... E aí, louco, aquilo ali me serviu pra me abrir um... Eu sempre fui metido a pensar, né? Então eu já me considerava que eu pensava na época. E aí eu digo, cara, será que é isso aí o futuro de quem começa como servente? E eu digo, mas eu não quero chegar com 50 anos e andar assim. Sim. Digo, isso eu não quero. Decidi aquilo ali, beleza, segui trabalhando. A primeira semana, quando venho o patrão pagar a obra, pagar os peão, quem era o patrão? Chega um cara numa caminhonetona. Sabe aquelas capangas que os caras usavam antigamente? Sim. Capanguinha de obra ali? Chega aquele cara desta caminhoneta. Aquela capanguinha, abriu a capanga, puxou umas mascadas de dinheiro e pagou todo mundo. Pagou lá o meu patrão. Meu pai fazia assim. E eu digo, e aí na época eu já pensei, eu digo pro alemão, quem é esse cara? Esse cara é o Ronei Cardoso Machado. Ficou até gravado o nome, né? Quem ele é? Ele é o arquiteto da obra. Eu digo, é isso que eu quero ser. Eu quero ser o cara que chega no caminhonetão, uma capanguinha cheia de dinheiro para pagar a gurizada. Legal. E eu gravei isso. E vamos correr atrás. Cara, para resumir, a minha vida veio naquilo ali, trabalhando, construindo e estudando. Chegou num momento, eu tinha, graças a Deus, consegui toda a formação que eu consegui, mas aí os pelinhos brancos já estavam aparecendo, né? E eu comecei a ver um mercado diferente daquilo que me venderam lá atrás. Por quê? Porque eu comecei a ver gurizada, recém-formado, né? Tendo mais oportunidade do que amigos meus que eram do trecho, cara que já tinha mais experiência. Macaco velho de obra, como a gente diz, né? Cara que eram da pegada, às vezes ia concorrer uma vaga com um piá ali, nada contra o piá, Sim. mas assim, estamos falando de experiência. Sim.
O piá não tinha experiência nenhuma. E depois você tem que vir corrigindo os erros dele. Exato. Se tu parar para pensar a longo prazo, um piá desses pode ter causar mais problema do que encurtar o custo. Sim. Né? Uhum. E aí eu fui entender que o mercado, na realidade, era mais barato contratar um cara recém-formado, ou um estagiário, ou vários estagiários, como eu já presenciei isso aí também, do que tu pegar um cara que já vinha do trecho, um cara que já tinha uma certa formação, e esse cara ia ter um custo um pouco mais elevado. Beleza, eu fui entendendo isso. Pegou um tempo lá, cara, tu vem no trecho desde os 9 anos. E tu tem problema, e tu tem solução, e às vezes tu tá aqui em cima, às vezes tu tá lá embaixo, às vezes tu tá cheio de obra e tá com pouco peão, às vezes tu tá cheio de peão e tem 1, 2 obras. Então é a loucura que a gente vive. Chegou um dia, eu digo, cara, não quero mais saber disso aí. Aí a minha mulher reclamando. Porque sempre na correria, sempre na loucura, sempre nisso. Lá na época, eu digo, sabe uma coisa? Vou parar de empreitar a obra. Não quero mais saber de me incomodar com galera, não quero mais saber de assumir compromisso dos outros. Porque vejo que é a tua colocação também. Tu assumiu o compromisso da obra, cara, aquilo ali é de manhã, de tarde, de noite. Por quê? Porque a gente não tem hora, lembra a estrutura subindo? Às vezes a sua estrutura da cobertura, a telespacial, ela não pode subir a hora que você quer. Pois é. Então, a de Brusque, nós subimos 2 da manhã. Porra. Então a gente acaba criando um vínculo com o contratista e o fio de bigode impera. Cara, nós temos prazo, nós temos que cumprir, temos que fazer e ponto. Isso. E responsabilidade. Responsabilidade. Tu te dedica àquilo ali. Então, mas isso te traz um monte de BOs. Beleza. E aí eu digo, sabe... No seu particular, né? Eu digo, sabe de uma coisa? Cansei um pouco disso aí. Não quero mais. Eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguma empresa, né, dessas grandes que a gente tem no mercado aqui, e vou trabalhar para alguém, sabe? Sei lá, imaginei, né, digo, um supervisor de alguma coisa que dentro do meu conhecimento, da minha experiência, eu consiga me encaixar, obviamente que seja bem remunerado pelos meus anos, né? E aí, louco, botei isso na cabeça, vou fazer. E cada dia tá mais difícil ter essa remuneração. Olha aonde nós chegamos. Um dia surgiu uma vaga. Mas isso que eu tô te falando foi em 2013, faz anos. Aí, rapaz, eu sei te dizer que surgiu uma vaga. Eu digo, essa vaga eu me encaixo. Uma empresa grande da cidade, tudo certinho. Eu digo, cara, sou perfeito para essa vaga. É o que eu sei fazer de melhor. E aí essa vaga tava no sindicato, coisa e tal. E aí tu tinha que candidatar a vaga. Cara, eu peguei, saí da minha comodidade e eu digo, eu vou lá ver. Liguei, marquei a reunião e fui para fazer a entrevista. E o Gustavo, eu acho que já viu. Cheguei lá com a minha pastinha dessa altura, de diplomas e formações e tudo que tu possa imaginar. Eu não guardo nada disso, sabia? Porque eu levei a sério. Eu levei a sério aquilo que eu escutei lá atrás. E fui pra entrevista. E tu tinha que levar a tua documentação. Levei tudo. Cara, eu chego na frente lá de uma psicóloga, não lembro do nome, nada, e fazia a entrevista. E eu cheguei, sentei, boa tarde, seu Fernando, o senhor tá interessado na vaga X? Sim, me interessa, quero ver qual é que... E era interessante, que antigamente era psicóloga. Sim. Aí, rapaz, eu sei te dizer que ela diz, o senhor trouxe seus documentos, suas formações? Eu, sim. Aí ela diz, deixa eu ver, e eu entreguei a pasta para ela. Quando ela pegou a pasta, ela já me olhou diferente. Quando ela abriu a pasta e foi olhando, ela não falou nada. Ela terminou de olhar, ela só me disse assim, seu Fernando, o senhor vai me desculpar, diz ela. Mas eu não posso lhe encaminhar para essa vaga. Eu digo, por que não? Da sua capacitação? Eu digo, por que não? Aí ela super capacitação. Aí ela pegou e me disse assim, diz, o que eu vou te dizer, diz ela. A gente não consegue te pagar. Ela diz, nem eu, dentro da minha formação, eu não tenho 1/3 da capacitação que o senhor tem na sua. E ela disse assim, por que o senhor quer essa vaga? Eu digo, porque eu cansei disso, eu quero fazer uma parceria com alguma empresa aí, tipo assim, levar uma coisa mais tranquila. Dentro de tudo aquilo que eu tenho de experiência, é me dedicar para alguém. Sim. E ela disse assim, mas
lamento lhe dizer, mas nessa condição o senhor não vai conseguir, porque essa vaga está abaixo da sua qualificação, então empresa nenhuma vai lhe contratar. Eu ouvi muito isso já. Cara, Muito. quando ela diz isso... Você vai se desmontando, né? Cara, aquilo ali foi assim, sabe o que é? Um tapa nos Sim. beiços, assim, eu digo, cara, mas e aquilo que eu ouvi lá atrás? Não serve E mais. tudo aquilo... Você vai se desmontando. Para te ver a dinâmica da vida, como vai... Eu ouvi muito alterando. isso. Tu sabe o que ela me disse? Ela disse assim, ó, eu tenho uma coisa para lhe dizer. O senhor passou uma vida inteira atuando nessa situação. Se serve lhe dar um conselho, o senhor volte a fazer aquilo que o senhor sabe fazer de melhor, porque o senhor até hoje foi muito exitoso. O senhor está cansado por isso, por aquilo, mas assim, ó, dá para ver que o senhor teve êxito. Então o senhor volte a terceirizar suas obras, né? Porque assim... Continue nessa. Então é mais ou menos a situação que tu também já te encontrou, né? É tu chegar num ponto e dizer, cara, eu tenho tanta experiência, eu passei a vida inteira no trecho, com o pé no barro, levantando obra. E aí chegar num ponto que ou porque tu mudou de um estado, Sim. ou porque tu não conhece alguém, né? O cara chegar nesse ponto e dizer, cara, e agora? Sabe? Isso é complicado. Cara, é duro assim, ó, porque eu já ouvi muito disso. Porque muitas empresas, inclusive, às vezes até escritórios, falam assim, pô, imagina, você com todas essas obras que você fez, e esse conhecimento que você tem, pô, imagina, a gente tá no meio de um projeto importante para nós, do nosso escritório, e aí vem uma dessas empresas grandes e resolve te levar. Você vai virar as costas para nós no meio de um projeto que é importante para nós. Eu falei assim, então, só que eu acho que vocês estão agindo errado. Assim, eu tenho responsabilidade. Tá sendo um preconceito em cima de uma atitude eu falei, que nem sabe se tu vai ter. Exato, eu tenho responsabilidade. Eu prestei serviço para uma empresa de médio para pequeno porte agora aqui em Santa Catarina, e eu ouvi muito, parecia que ele gostava de falar isso, né? Ele falava que eu era um funcionário caro para a empresa. Até um dia que eu cheguei pra ele, e depois ele veio até, reconheceu e veio conversar comigo. Eu virei e falei assim, por que você acha que eu sou caro? Falei, ó, você prestou atenção que desde quando eu entrei na empresa, você não põe mais o pé aqui dentro? Você já percebeu que toda vez que, quando você põe o pé aqui dentro, você tá de bermuda, no seu carro de passeio, e indo pro sítio, pra praia, qualquer coisa que seja. Terminou os problemas que ele tinha. Isso. E você tem mais tranquilidade, você chega mais tarde na empresa. Você percebeu que quando você precisa, o motorista do caminhão não vem, quem dirige o caminhão? Você percebeu quando a carreta que você comprou e eu não sei o que, quem que foi buscar? Então, assim, eu acho que eu sou até barato demais pra sua empresa, porque você não me paga nem o piso. E foi uma opção que eu tive com a minha ex-mulher, né? Porque eu tava voltando a viajar novamente. E aí a gente conversando pra poder estar mais em casa. Eu falei, ó, tive uma proposta que eu vou receber X e o que você acha? Ela falou, prefiro que você fique aqui. Né? E aí tu abraçou e eu abracei, exatamente. Aí eu assumi a responsabilidade. Sim. Eu não tô querendo dizer que a empresa está errada. Mas eu assumi a responsabilidade e é nisso no sentido assim, que a maioria das empresas, elas não olham muito esse lado do profissional. Eu vejo assim que a maioria das pessoas, que muitas pessoas na verdade acabam não tendo essa responsabilidade. E eu acabei tendo que mexer no currículo, né? Que assim, cortar coisas e eu acho assim, ó, pra ser bem sincero, eu nunca trabalhei em lugar nenhum do Brasil por causa do meu currículo físico. Sempre foi de empresas ou indicação que faziam parte da obra e o coordenador, o supervisor, sei lá, cara, tem o cara lá, ele tá gerenciando ou ele tá prestando serviço pela tal empresa, pô, o cara faz o serviço e aí ele me indicava e aí, pô, tanto que eu nunca fiquei muito tempo em empresa nenhuma, assim, ó. Eu sempre gostei dos desafios e muitas vezes eu nunca fui movido pelo dinheiro. Não tô falando que o dinheiro não seja importante, não me levem a mal, não me entendam a mal. Mas os desafios, quem gosta de obra, os desafios da obra e de fazer, porque você fazer um forte em Santa Catarina é de um jeito, você fazer o forte no Mato Grosso do Sul é outra coisa, você fazer no Mato Grosso é outra coisa, você fazer um atacadão em Pernambuco é uma coisa, em São Paulo é outra. Sim. Então são desafios que são diferentes e são essas coisas que me movem assim, sabe? Então eu vejo que não existe mais isso. A maioria das pessoas estão mais preocupadas mais com o financeiro.
não procuram pessoas, se o cara falar assim, monta uma equipe pra você. Eu ia buscar você, Gustavo, eu ia buscar o Fernando. Eu ia buscar você pra me agregar. Sim. Porque você eu vai ser cercado vou me cercar do que é bom. Pra melhorar. Eu não vou ter inveja de você, muito pelo contrário, eu vou procurar aquelas pessoas que eu sei que se eu me ausentar, eles não vão me trazer Tem ponta firme ali. Exato, eles não vão me trazer os problemas. Vocês vão me trazer as soluções. Mas isso é legal, esse raciocínio é legal porque eu já conheci gente que é um senhorzinho, vou citar um exemplo, um senhorzinho, ele é engenheiro mecânico, Mariano, o nome dele. Hoje ele tá beirando os 80. Eu conheci ele já mais velho. No começo a gente teve uma relação assim que não foi tão simples, mas aos poucos... Foi se construindo, né? Foi se construindo. E hoje, quando ele tem alguma coisa que ele precisa do meu perfil, ele não hesita em me ligar. Sim. Todo dia ele me manda mensagem. Isso todo é dia, legal. Não é todo legal? dia ele me manda mensagem, bom dia, aqui tantos graus, e aí como é que tá? Todo dia. Não é legal isso? Mas claro que Caraca, isso é muito aí bom. aparece um projeto novo pra ele e ele precisa sempre de equipe, porque ele não faz sozinho. Sim. Precisa do mecânico, que ele tem um de confiança, precisa do elétrico, aí o civil, o que é que faz? Ele me chama. Chama o Gustavo. Isso é legal. Com esse raciocínio. Monta a equipe, monta o time e vambora. É lógico, porque aí o cliente final, quando olhar, fala, porra, que baita equipe foda. O cara que eu contratei, cara, ele é muito foda. Isso aí. Foi na excelência. Isso, ele executou, ele fez. Sim. E não é sozinho. A gente sabe que não é sozinho. Nunca é. E é a diferença que eu tava dizendo que eu vi lá fora. Cara, lá fora, se tu tiver menos de 35 anos de idade, não importa a tua experiência. Tu é um... Não, eles têm um termo lá que eles dizem, tu é um... Não lembro o nome. Mas assim, lá a tua experiência vale. Uhum. Teu cabelo branco vale, sabe? O quanto tu teve de desenvolvimento na tua vida que te trouxe até aquele momento para dentro de uma obra, cara, aquilo tem uma importância. Sim, imagina hoje como é que estão as coisas. Show, muito show de ver. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em ter papéis numa pasta do que realmente olhar o que importa. A experiência, o conhecimento, o trato com... Isso, o trato com... eu participei de uma obra, essa me marcou, no sentido de aprendizado. Desse aprendizado de lidar com o peão, com o pedreiro, com o servente. E das encrencas que eles têm dentro da obra, que as pessoas não imaginam. Eu fui gerente de obras da Dicico Home Center, em São Paulo. E a Dicico Home Center é a maior loja de construção, maior loja de material de construção do Brasil, num estado só. Imagina? Ela só tem no estado de São Paulo e é a maior do Brasil. Maior do Brasil. Uhum. Aí eu fui chamado por um amigo que trabalhava lá. E aí o diretor, fui contratado e comecei a trabalhar com eles. E a gente tava fazendo a loja de Diadema, com a divisa de São Bernardo. O amendoim. Com a divisa de São Bernardo. E assim, o antigo dono, na inauguração, ele ia pessoalmente para passar o bastão. Eles tinham um ritual de passar o bastão do gerente da obra pro gerente da loja, não sei o quê. Era bem legal e aberto ao público. E aí aconteceu que o pedreiro brigando com o encanador... Quando o encanador saiu, ele encheu a tubulação de concreto. Imagina. Na véspera da abertura da loja, eu à tarde, começando a acionar todos os sistemas, fazendo o teste dos sistemas, começou a dar retorno do esgoto dentro da loja. Que B.O. Puta merda. Pô, você imaginou? E aí a gente pegando extintor na loja... Pra me colocar na tubulação e tentando fazer de tudo para tentar descobrir onde eram os problemas. Cara, eu sei que eu vinha de uns 2 anos trabalhando na prefeitura de Diadema, então eu tinha um conhecimento com o pessoal lá muito bom, que foi o que inclusive me ajudou, que eu consegui um caminhão de madrugada, cara, que foi lá com a máquina para entrar na tubulação, cara, e só sair nos pedaços de concreto. Olha só. Os pedaços de concreto, até que a gente conseguiu descobrir que foi no banheiro o entupimento. Olha só. O pedreiro
e o encanador, um atrapalhando o serviço, rixa, de atrapalhar, que eu tenho que colocar a cerâmica. O cara, mas eu não terminei a hidráulica. Sim. E aí, os caras abrindo a loja, cara, passei a madrugada inteira, porra, de manhã o dono lá, eles fazendo a festa deles lá, cara, eu com a calça dobrada até o joelho, o gerente da obra, né? Eles acham que a gente só fica no escritório, ou no container, né? Aí, no ar-condicionado. Cara, eu com a calça dobrada até o joelho, com fome, cansado, sono, e preocupado para que rodasse tudo bem, para não ter falha, porque imagina, o cara vai no banheiro, o cliente... Falta tudo. Você imagina só. Então, nós passamos uma parecida aqui. Sim. Nós passamos, o dia da inauguração do prédio, não estavam todos os banheiros que era para atender o pessoal que estava na inauguração, não estavam todos funcionando. Na verdade, estavam, mas tinha vazamento nos vasos. Mas aí, mesma coisa. É aqueles BOzinhos. Aí chama a bomba, vai limpar, pacote de prego, 17 por 27. Imagina, dentro da tubulação. Aí tu vê, foi parar ali por acaso? Então, e a hidráulica a hidráulica desses hipermercados, elas são muito simples, né? É um banheiro, banheiro só. Não tem segredo, é uma linha d'água. Eles não têm segredo. Então, por isso que foi até mais fácil de achar onde está o problema. Só que o problema não é o achar, né? É solucionar. É solucionar você à noite, de madrugada, enfim. Um dia antes da inauguração. E um dia antes da inauguração. Os BO que só a gente que passa que sabe. Isso, então a maioria das pessoas não estão acostumadas com pessoas como nós. Porque os antigos, eu falo antigos porque assim, eu tenho 47 anos e eu cresci dentro de obra, então eu opero reto escavadeira, eu sei como que funcionam as coisas e essa dinâmica da obra é muito legal. Você começa, toda vez que eu tenho que sentar para projetar qualquer coisa, quando eu sou contratado para isso, já pensa na execução. Eu já tenho um pensamento diferente para a execução, entendeu? Para tentar facilitar a vida, que ao contrário não existe. O cara já pensa no processo todo, porque provavelmente tu vai estar envolvido no processo todo também, tu já vai... No Forte mesmo de Brusque, nós tivemos um problema, foi tido que ter uma troca de solo maior do que foi previsto e construção de muro de arrimo que não estava no projeto, não tinha sido previsto. Então imagina o impacto disso no custo da obra, né? Então... são essas vivências. Aí hoje em dia as pessoas estão preocupadas demais com curso. Você abre a internet, hoje todo mundo virou especialista de alguma coisa. Já percebeu? Todo mundo é especialista, psicólogo, não sei o quê. Ganhe tantos mil, vai fazer... Porra, imagina, vamos vender isso? Vamos juntar nós três, vamos vender isso? Eu costumo dizer, de vivência também, que pelo menos a gente vem de uma época, minha região pelo menos, era pedreiro. O pedreiro de antigamente... Ele era pedreiro, ele era pintor, ele era encanador, ele só não era eletricista. A única coisa que o pedreiro não metia a mão era na elétrica que... Isso, o pedreiro não era necessariamente um cara que vai assentar bloco ou amassar a parede. Ele tinha que saber tudo. Ele faz a ferragem, ele faz a estrutura. Ele era um cara completo. Ele faz caixaria, ele faz tudo. Hoje em dia tem um lado bom e tem um lado ruim, na minha visão. Cada um defende o seu lado. Mas assim, na minha experiência... É como eu digo, eu prefiro mais o modo que eu fui criado. Sim. Então, hoje, o que tu jogar na mão, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, porque eu vim nessa raiz, mesmo a tua. Sim. Né? Então, hoje, o que a gente está acostumado a ver? Eu sou pedreiro. Eu preciso que tu sente um piso, um azulejo. Não faço. Não sou piseiro. Eu só levanto a alvenaria. Tanto que hoje em dia você tem que contratar uma empresa que o cara só vai lá para colocar o piso, imagina. Tem especialização em todas as áreas, mas a gente tem que contratar até o cara que vai fugar. Só o cara que vai fugar, ele só faz fuga. Eu sou pedreiro, mas eu só faço reboco. Cara, então assim, de certa maneira, é interessante porque você criou alguns especialistas específicos. Vamos dizer assim. Sim. Mas, por outro lado, até para o andamento do processo, eu acho que é bem complicado. Eu acho que é ruim, assim. Eu acho que o pedreiro, ele é o último passo para ele virar o mestre de obra. Exatamente, é o passo a passo. Eu cresci dessa maneira, que é o que você falou. Sim.
O pedreiro, ele é o cara que ele sabe pintar, ele é o cara que sabe amassar, ele é o cara que vai botar o piso, ele é o cara que vai ensinar o servente a virar pedreiro. Ele é o cara que vai pegar... Ser. Isso, deveria ser. É o cara que vai pegar o encanador, que vai ensinar... Mas não. Como que ele vai virar um mestre de obra se ele não passou por todas essas etapas? Por todas essas Eu defendo essa linha. Por isso que hoje em dia eu vejo assim, a gente até estava conversando, né? Eu tive 2 mestres de obras assim espetaculares assim, que aqui em Santa Catarina inclusive, que eram espetaculares, né? Um Gustavo conheceu, que era um cara espetacular, ele sabia e fazia jus o que ele ganhava, né? Ele ganhava mais que a gente. Sim. Porque ainda começaram com essa besteira com os profissionais, né? Com arquiteto, com engenheiro, né? Cargo comissionado, pra não ter que te pagar hora extra. né? IPJ. IPJ, que você tem um custo mensal, um contador, etc e tal. Aí o cara quer te pagar X, e aí vem o mestre de obra, que já ganha quase que o teu piso salarial, sem CPJ no CLT, ainda tem As regalias todas e mais as horas extras. Quando você não vai é que ele não mereça. Não, nós não estamos falando de merecimento. Não estamos no Não é isso. Não é isso. Mas aí você começa a falar da valorização. Esses 2 mestres de obras, eu acho eles fantásticos. Tanto que às vezes eles até brincavam, cara, tu tá vindo de up na obra, e o cara com um baita de um carrão chegando lá. Porra, até você mesmo começa a se questionar, né? Fala, cara, eu sou o gerente da obra, eu gerencio todas as empresas que estão aqui construindo essa mega obra, vou entregar essa obra em 4 meses, faça sol ou faça chuva, o cara só tem que se preocupar com os meia dúzia de funcionários que ele tem ali, eu tenho que me preocupar com os centenas que estão aqui dentro. Aí você fala... A inversão de valores. Aí é como eu digo, não tem como tu não pegar pensando nessa situação. Então, mas aí você acha que a faculdade, eu que vou ser entrevistador agora, vocês acham que a faculdade não tem não comete um erro muito grande? Porque você vê um monte de profissional, tanto engenheiro arquiteto saindo da faculdade, eu até, perdão a palavra, se prostituindo por 2 mil, 3 mil. Certeza. Beleza? Pô, R$3.000 eu ganhava de estagiário. E eu tô falando isso de 20 anos a mais atrás. O dia que eu recebi uma proposta dessa, eu disse, então vai lá e contrata 2 estagiários. Falei isso pra uma empresa. Vai acontecer. Eu falei isso pra uma empresa. Você imagina, cara? Só que assim, eu entendo esse lado também, como eu tava te falando antes. Por já ter estado do outro lado. A pessoa tá numa instituição, onde a instituição tá vendendo uma realidade para ela, e eu já enxergava de uma maneira diferente. Sim, claro. Entende? Porque assim, eu tenho a minha vivência. Eu estou vivendo agora outro meio, né? E as pessoas que estão vivendo aquele meio comigo, 99% delas não têm a vivência que eu tenho. Sim, eu tinha alguns amigos na época da faculdade que vieram... Ou o pai tinha construtor e ele já trabalhava e ele queria se especializar, ou ele já vinha do trecho como mestre de obra e ele queria evoluir. Vai dizer que essa pessoa não tem uma visão diferenciada? Claro que tem uma visão diferenciada, claro que tem. Aí tu tá lá estudando independente da instituição, vamos ser bem claro. A instituição, ela precisa do quê? Ela precisa de aluno, ela precisa do financeiro forte, ela tá vendendo o peixe dela. Sim. E eu não discuto isso aí. Só que quando a instituição te diz assim, faça isso, que tu vai sair daqui, o teu futuro tá garantido, o teu salário vai começar já no valor X. Você já começa se lascando pagando a anuidade do CAL do CREA. Aí tu para e analisa assim, quem é que tá errado? É a instituição? A instituição tá vendendo o peixe dela. Errado tá o indivíduo que tá absorvendo aquilo ali achando que é verdade. Tá, vou até... Olha só, imagina, o CREA se separou e aí criou o CAL e falou que ia ser mais barato, que ia melhorar, ajudar. Melhorou e barateou aonde? Aonde? Me fala o que essas instituições faz... Cara, se você tá sem trabalho, você ir lá no CAL ou no CREA, ligar e perguntar, eles vão te indicar pra quê? A única coisa que eles fazem é te cobrar a taxa. Cara, minha conta foi bloqueada uns anos atrás, que eu nem lembrava, porque a gente, nessas obras grandes, a maioria dos escritórios, por fato de participar de licitações, mesmo você sendo gerente da obra, não é você que assina. Não, já vem tudo assinado, já entra toda a papelada. Então, só que aí você tão focado naquilo que você tá fazendo, teve um ano que eu fui 26 dias na minha casa. Imagina você em
365 dias, você ir 26 dias na tua casa. Olha só que loucura. Uhum. Hoje, eu, com a idade que eu tenho, eu fico pensando nisso e falo, gente, olha quanta coisa. E aí, o que adianta todo o dinheiro do mundo? Toda essa correria do mundo, todo esse conhecimento do mundo, pra quê? Cara, eu nunca fiz essa conta, agora eu tô pensando, eu passei por isso também já. Começa a pensar nisso. Beleza. Aí, eu falei assim, cara, aí um belo dia, quando eu conheci, foi até, eu acho que, logo que eu tinha conhecido minha ex-mulher atual, eu fui abastecer, minha ex-mulher atual. Tem umas 30, né? Cada uma que vai ficando pra trás é a ex-atual. É a ex-atual. Eu fui pagar colocar combustível no carro, minha conta bloqueada. Porra, eu falei, cara, mas como bloqueada minha conta? Aí eu fui descobrir que era de não ter pago as anuidades, não sei o quê, e eles nem entraram em contato comigo via e-mail, nem nada. Falaram que eles tinham mandado papel para uma casa que eu morei e que alguém assinou recebendo. Eu falei assim, então quer dizer que qualquer um que pegar um papel, documento e receber assinando, foi validado? Então quer dizer que eu posso pegar o carro de alguém, mas só porque o documento do carro tá comigo, é meu? E aí, porra, tive que ir no advogado, parcelar, pagar. Pô, que loucura! Então, uma instituição que é para se ajudar, porque vocês devem receber e-mail quase que diários dessas instituições, né? Sim. Então, imagina! Assim, eu vejo algumas coisas muito equivocadas e vejo algumas coisas que são muito boas, né? Mas, eu não vejo... A instituição de ensino é necessária. Sim, porque é ela que vai te dar a titulação, a formação e a titulação que te permite exercer a profissão. A função, sim. Mas nada substitui a união das duas coisas, que é ter a formação, ter o conhecimento teórico e ter a experiência. Então, e você na sua época da faculdade, que acredito que deve ter sido mais ou menos na minha mesma época, a gente tinha as oficinas que você tinha que construir tamanhos reais, seções. Então, os projetos escolhidos dentro da sala, ou de concreto, ou de madeira, ou de aço, você tinha que construir as seções de 4 metros com os materiais que você especificou. E você tinha que construir. Você tinha um período que você tinha que fazer de estágio assinado, acompanhado, etc, para fazer. Mas ainda tem. Alguma Entendeu? coisa tem semelhante, alguma coisa. Mas assim, ó, eu vejo hoje assim que eles estão muito mais preocupados com cursos, com tanta coisa que ficam se colocando aí no mercado e estão esquecendo dessas coisas. E não falo só dos profissionais que encabeçam, mas de todo o grupo que forma, né? Mas eu fiz estágio desde o primeiro período, praticamente. Eu também. E é aí que eu digo que você sobrepõe aquele profissional e que é diferenciado. Porque se tu só absorver aquilo que uma instituição está te vendendo e tu assumir aquilo ali como verdade e achar que tu vai botar a cara a tapa depois no mercado e aquilo ali vai acontecer, tu já começou um ponto menos. Exato. Né? Então, aquele que tiver a dinâmica de não só se capacitar, mas de correr atrás, de entender o processo, começa a ser diferenciado, como a gente tem. Sim. A gente tem exemplos desse. Sim. Né? Mas, assim, para minha surpresa negativa, tinha um pessoal na minha época de estudo e pensavam diferente. É aquela história, vou sair daqui, vou estourar, vou virar um Niemeyer da vida, um Paulo Mendes da vida, sonho, né? Só que assim, cara, sem desmerecer nada, entendam o que eu tô dizendo, sem desmerecer nada, eu encontrei o pessoal limpando vitrine de loja para ganhar uma grana. Acredito. Caras depois de formado. Acredito. Mas por que isso? Pô, a formação deles foi ruim? Não, foi tão boa quanto outros. Porém, a pessoa nunca tinha botado o pé numa obra, não entendia. Quando tentou, não se adaptou. Então, tipo, vou criar um negócio de ganhar dinheiro. Vários que foram virar corretores de imóveis, sei lá o que. Quero morar aqui na região. Para morar na região, precisa ter uma certa situação financeira. Tem que se sustentar. Tipo, saiu da faculdade, pai e mãe não sustenta mais. Então, o cara tem que dar a cara a tapa. E aí tu vê que vai abraçando outras coisas? Né? Muito é do indivíduo. Né? Então tem gente que consegue despontar, né? E tem gente que acaba saindo da Mas a história também tem a ver com
a persistência, a resiliência, a insistência e a continuidade, né? A continuidade. Tu não vai... E eu acho que esse é o maior problema da geração que tá chegando aí no mercado de trabalho. É o imediatismo. Não é da noite pro dia. Tudo é pra ontem. Tu precisa trabalhar muitas e muitas horas de bunda na cadeira e de pé no barro e juntar os dois pra daí tu conseguir alguma coisa. Não vai ser só num, não vai ser só no outro. Quem quer ir pra uma área que tem a ver com a academia e também tem a ver, seja arquitetura, seja engenharia, Sim. e tem a ver também com a execução. Se tu quer ser só projetista, Pô, legal. show de bola, Sim. mas põe o pé no barro um Sim. pouquinho Pra você entender Entender como é que pra funciona. conseguir fazer um Isso. projeto legal. quantas Sabe? coisas nós tivemos que corrigir. Quantas vezes nós sentamos pra corrigir? Mas não foi Projetos- nenhuma nem duas vezes. Não foi Pô, nenhuma, cara. isso aqui não dá pra fazer assim, nós vamos ter que fazer daquele jeito. Ah, e sem falar com os problemas com os compradores. Ah, esse é outro. Esse é outro. Envolve muita coisa, né? É um Imagina, eu fiz um cara. S-Built de um projeto do Atacadão em Jabotão dos Guararapes que foi projetado de um jeito e construído de outro. Que legal. E Falando nisso, Rodrigo, me veio na mente outra pergunta. Dos teus anos de carreira e de todos esses projetos que tu já participou, sendo na execução, seja na parte de por trás, ou seja, qual é aquele que tu curte mais, assim, pô, esse projeto foi legal, pro bem e pro mal, esse aqui eu sofri, ou, enfim, qual foi o projeto que tu julga que, assim, porra, esse eu gostaria de mencionar? Um só. Um só, cara. Difícil de eleger, Porra, eu cara. sei, mas... Eu falaria de alguns que eu não consegui participar, assim, que eu gostaria muito de ter conseguido entrar em empresa para fazer um determinado tipo de obra, que eu sempre tive curiosidade, assim. Mas uma obra muito legal de se fazer foi da RM Eólica, em Pernambuco, que é uma empresa espanhola de turbinas de energia eólica. Uhum. Nessa época eu trabalhava era arquiteto de produção da Medabio. Uhum. E a gente tava com bastante... Eu era da turma da equipe do Nordeste e trabalhei nessa obra da construção da estrutura metálica deles, né? Uhum. Então foi muito legal poder acompanhar não só o que a gente fazia, né? Mas as outras empresas, quando chegavam as carretas com as peças, o forno de pintura gigantescos, assim. Então era uma obra grandiosa, assim, Uhum. sabe? Não é As uma... peças são gigantes. São gigantes, Aí assim. chega uma carreta que nem às vezes a gente encontra na BR, botando aquela A hélice, que é gigantesca. isso. Então essa foi uma obra, assim, muito legal de participar, assim, né? Teve outras obras. É que, assim, cada obra implica em situações, tem uma história diferente, assim, ó. Eu construí muito hipermercado, né? Atacadão, Açaí, o Forte mesmo. Mas trabalhei em obras de fábrica, né? De indústria, Vitarella. De prédio, acho que uma ou duas nunca foi o ramo das empresas que eu trabalhei. Mas eu fiz uma obra, essa eu tenho que... Vou falar, porque ela teve o lado bom e ruim. Teve os dois. Eu fui contratado por uma empresa no Pará para acelerar 25 prédios do PAC, lá em Ananindeua. E essa obra mostrou o lado bom e ruim. O lado ruim de ter um profissional não capacitado dirigindo toda a obra e sem conhecimento técnico de área, de campo. Então, todo empreiteiro que chegava lá levando papel para ele assinar, falando que ele tinha terminado a parte dele, ele assinava... E nunca concluiu, nunca verificou nada. Nunca sem verificação nenhuma. Putz. Essa empresa, inclusive, até quebrou depois, porque nós sabemos, né? O que é o mais caro da obra? Não tinha outro jeito. Então, o que é o mais caro da obra? Mão de obra? Retrabalho? É? E aí eu tive que abrir um turno das 7 da noite às 7 da manhã só de retrabalho. Olha só. Então lá, como é uma área que chove um dia sim, um outro também, ao invés deles prepararem todo o terreno e a infraestrutura e o calçamento para solucionar o problema das chuvas trazendo lama para dentro da tubulação, porque se você faz todo o calçamento, deixa toda a infraestrutura pronta, para você fazer o restante da obra, cara, eu já tô com minhas ruas pavimentadas, tá organizado. Então se chover não vai ter lama entupindo. Cara, e era assim, ó,
pô, as máquinas andando. E era legal porque eu saía com a régua, passando a régua na parede. Cara, tinha lugar que dava 15 centímetros de massa, assim, ó. E embaixo dava 2. E os caras enlouqueciam, né? Porque eu mandava desfazer. Você pegar uma porta, um alinhamento de um apartamento pro outro, que a porta batia no batente, não fechava. E o piso, em vez de sair reto, saía em diagonal. Era assim, ó, fora do normal, assim. Lá não existia na época a brita, era seixo, o concreto. E a gente construindo uma caixa d'água de concreto com seixo. E a concreteira parou de mandar o concreto porque falou que a população da onde era a concreteira estava reclamando do barulho. E aí o engenheiro resolveu fazer o concreto na obra com betoneira. Que ele virou e falou assim, não, o balde... Pra uma caixa d'água. Uma caixa d'água. E você sabe ainda que vai subindo... os macacos hidráulicos vai subindo a forma. Não, tá louco? Aquele negócio começava a desplacar e muitas vezes a gente ia lá em cima, como teve uma vez que nós ficamos presos em cima da caixa d'água, porque quebrou o elevador, e uns caras desesperados, aí você entrando e desplacando. Foi uma loucura, assim, ó. Foi uma obra que você aprende tudo que você não deve fazer, entendeu? Marcante. Essa foi uma obra bem marcante, assim, ó. Bem desafiadora, assim. E foi muito legal, assim, porque o respeito que eles têm com quem entende de obra. Eu sei que eu fiquei quase uma semana operando a reta escavadeira, porque quando abriu não tinha operador para a reta escavadeira, e a gente não poderia parar a obra. Então eu fiquei operando a reta escavadeira para botar areia, para fazer, para carregar. E quando conseguiram contratar o operador, tinha acabado de sair do Senai. O cara não tinha experiência. Aí a galera da obra ficava, doutor Rodrigo, porque lá no norte é engraçado, é doutor, né? Doutor Rodrigo, vem aqui, ajuda, não sei o quê. E ainda passei mais 3, 4 dias na máquina pra poder liberar o cara fazer as coisas sozinho. Até pegando o gancho disso que tu tá falando aí, do cara acabou de sair do Senai e não tinha experiência. Cara, como que tu vê aí esse nosso mercado a nível de Brasil, em relação à renovação de mão de obra? E a renovação de mão de obra, desde que nós estávamos falando, o servente, o profissional, os capacete branco, o que tu acha aqui? Eu acho que vai ter um colapso. Eu acho que vai ter um colapso, é o que eu acho. Eu acho que esse colapso não está muito longe de ter, e que vai envolver tudo. Porque se você olhar essas últimas, acho que até quase 3 gerações, tudo está muito fácil. Vendem muita coisa na internet, muita informação chegando, que é os milagreiros, né? Que o cara ostentando, não sei o que, a facilidade, faça você mesmo, e aí ninguém quer colocar a mão na massa. Então hoje, aliás, há muito tempo, antigamente se passava na frente das obras, né? Não tinha placa de nenhuma, precisando, tava tudo cheio. Cara, você cansa de passar em frente das obras, carpinteiro é uma coisa que já tá extinta no mercado há muito tempo. Você tem os quebra-galho, mas um carpinteiro de verdade bom, que vai lá, porque para fazer os outros trabalharem, não tem. Pedreiros também, o pedreiro já se acha que... Eu perdi até algumas obras que particulares terceirizando, o engenheiro me passava, o pedreiro me passava orçamento, que eu falo, cara, se eu apresentar isso pro meu cliente, ele fala, meu amigo, eu quero construir uma guarita, não é uma mansão. Super exato, assim, ó. Então eu acho que a mão de obra, ela tá ficando cada vez mais escassa em todos os segmentos, assim, ó. Você pode ir numa oficina mecânica, falar com o dono, que vocês devem conhecer, que eles vão falar, cara, não tenho mais mecânico, não tenho mais, tá difícil de achar mão de obra, aí o cara já consegue apertar um parafuso, acha que pode abrir uma oficina, e aí eu acho que tá acontecendo isso na construção civil de maneira geral, assim, ó. Pois é interessante ouvir isso de ti, porque tu tem uma visão dos estados todos, praticamente, do país que tu já trabalhou. Então essa visão tu analisa para todos eles? Eu analiso para todos eles, assim, ó. Eu acho que aqueles pedreiros bons, que eram, vamos colocar o farmacêutico médico. O clínico geral, como diz. Isso, que cada vez está mais raro, né? Sim. Lembra que eles batiam de porta em porta antigamente? Cada vez é mais escasso de ter. Os poucos que tem são muito bem remunerados, justamente, mas parece que eles não têm uma preparação, acho que por serem antigos,
e a visão de passar para frente o conhecimento. E as empresas não estão... Eu não vejo as empresas preocupadas em proporcionar para um profissional e em passar isso para frente. E às vezes o próprio profissional fica com medo de passar isso para frente, dele perder o lugar dele. Perdeu o lugar dele. E aí que tinha que entrar a empresa, fazer o papel dela, de que falar, não, eu não quero que você passe para frente e vou te mandar embora. Muito pelo contrário, eu quero criar um setor na empresa que você possa me ajudar a desenvolver os funcionários. Vai ter que chegar nesse momento, porque está cada vez mais difícil. Você pode ver que algumas obras de alguns prédios, se você for ver, eles não estão mais rápidos. Eles estão mais lentos. Não estão mais rápidos. As tecnologias em termos de equipamento são melhores. Mas e os operadores? E o cara que vai lá e põe a mão na massa? Então não adianta você desenvolver tecnologia e você não tem a mão de obra para aquilo. O recurso humano está ficando complicado. Exato, está ficando complicado. Por isso que o colapso não vai ser um colapso, eu acho que geral, e não vai demorar muito tempo, porque aí não tem mais como é que se diz? Não vai ter mais o dinheiro da aposentadoria, porque tá todo mundo nessa de facilidade, nessa... Aí eu vejo muito isso, assim, ó. Na realidade, todos os amigos e colegas aí que a gente tem conversado, a visão é muito semelhante. Todo mundo nessa linha. Tá nessa linha de... Bom, perdeu um pouquinho de divergente em algum ponto, Sim, mas o caminho no final, assim, eu acho que a empresa, diferentemente, por exemplo, que é de outro ramo, né, não é Embratel, que tem lá em Florianópolis, que é uma das melhores empresas para se trabalhar, Intelbras. Eles investem já desde o jovem aprendiz, investem na formação da pessoa, e são poucas as empresas que fazem isso. Então, eu acho que as construtoras, independente de ser de médio, pequeno, grande porte, eu acho que elas teriam que ter uma visão mais futurista e criar esse tipo com os dela. Eu não estou falando para ela abrir para fazer curso para terceiros, mas pelo menos para ela tentar cuidar dela. Sua própria mão de obra futura. Exato. Porque assim, ó, quem hoje que você olha e fala assim, eu vou trabalhar de servente e pedreiro com meu pai? Quem é que... Não. Você não vê nada disso, cara. Você não vê o cara carregando um bloco um saco, não sabe nem que carregar um saco de cimento nas costas. Mas essa ideia, e veja que eu não discordo dela, mas é difícil para qualquer construtora porque o foco dela não é esse, e esse período de treinamento tem custo, né? Então, só que aí que tá, né, Gustavo? A longo prazo... A gente enxerga desse jeito, mas a construtora, acho que a visão da construtora é que não é... Imagina ela pegar você que tem uma experiência não só nacional fora, pegar ele que tem uma experiência nacional fora, me pegar uma experiência que tem no Brasil inteiro de diferentes ramos de construção e transferir civil, isso. E transferir e falar assim, cara, você vem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que nem eles fazem com muitos engenheiros de segurança, de ir na empresa para dar um DDA, para explicar alguma coisa de segurança, fala, cara, eu quero que você venha aqui para ajudar na formação, você não precisa ir lá todo dia. Mas assim, se preocupando em, vou trazer um profissional aqui para me ajudar a manter o que eu tenho, porque... digo que não precisa nem ser remunerado, porque eu iria. Sim. Né? Se alguém me convidasse, vamos dar uma atenção lá, cara, eu vou na boa. Gustavo, você que vai. Eu vou, porque eu acho que é importante, você entendeu? Isso o funcionário se sente qualificado. Com certeza. O funcionário vai se sentir qualificado, importante, fala, a empresa está preocupada em melhorar o meu serviço. Você entendeu? Só que... E aí ela vai criar uma amarração do funcionário com a empresa. E não precisa muito, você entendeu? Porque isso já é em si uma valorização. Com certeza. Mas vamos ver se de repente aí nesses... Alguém topa a ideia. Já pensou? Nesse futuro aí que seja próximo, o pessoal comece a investir nesse lado aí, porque senão os próximos anos vai ser complicado. Você pode olhar e a gente vai ver vizinho aqui mesmo, né? O tanto de construção que tem aí, ó. E você pode ver que tem algumas construções eu vi que estão abandonadas. Sim. Não, é uma briga de foice, né? De uma pra outra, eu pago 100 pila a mais, o cara vai, eu pago 100 pila a mais, o cara vai. É isso mesmo. E ele não tá errado, porque ele tá se preocupando com o dele. Sim. E já falando pegando o gancho também desse assunto aí futuro, eu sei que digamos, tu não tá
tanto tempo assim aqui na região, mas tu já está conseguindo te integrar bem, tu já consegue ter uma visão, tu já ficou aqui quase um ano em Balneário. E uma das perguntas que é corriqueira para nós é entender qual é a visão do nosso convidado em relação a Balneário Camboriú. Cara, O que tu imagina para Balneário nos próximos 10 anos aí? E já no gancho da mesma pergunta, o que tu imagina para tua vida nos próximos 10 anos? vamos lá. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Vamos falar de Balneário, assim, faz muito tempo que eu não vinha pra cá, apesar de ter ficado, quando eu tava construindo o forte aqui, ter ficado alguns meses, dá pra ver uma diferença bem grande, assim, de tudo que aconteceu, é muito rápido, assim. Rápido. Eu acho que tem nem meia dúzia de construtoras que dominam o mercado aqui, e eu não vejo para onde eles vão expandir, só se eles expandirem para dentro do mar, né? Porque eles já separaram Balneário de Camboriú, né? Então, daqui a pouco eles vão juntar de novo, vão atravessar a rodovia e vão juntar de novo. Eu acho que são obras em termos de em termos da construção civil, nem falo nacional, mas mundial. É uma cidade que chama muita atenção pelos prédios que são construídos, pelas tecnologias que são implantadas. Isso eu acho que é uma coisa muito legal de ter no Brasil, né? Porque a gente não vê. Quem não conhece Balneário, quando chega aqui, acha que é uma mega de uma cidade gigantesca pelos arranha-céu dos prédios, né? E cada vez você vê menos casas, né? Prédios e prédios e prédios. E eu acho que isso acaba até expulsando parte da população para o outro lado da rodovia, né? Eu não sei sinceramente aonde eles querem chegar, eu não conheço o plano diretor deles para poder dar até uma opinião mais técnica, assim, mas em termos de arquitetura e construção civil e engenharia, eu acho muito legal, assim, ó, porque você vê coisas que você não costuma ver em outros lugares no Brasil. Por exemplo, você chega em algumas capitais do Brasil que tem um prédio, 2 prédios, né? Então... E Balneário não. Balneário tá sempre inovando arquitetonicamente e na parte de engenharia, né? Porque cada quadro é uma experiência. Exatamente, né? Cada quadro é uma experiência diferente. Então, agora foi lançado e liberado a construção do maior prédio do mundo. Imagina, o foco que está, não só Balneário, né? Santa Catarina, de modo geral, ser liberado para construir o maior prédio do mundo com mais de 600 metros de altura. Imagina. Sim. Então, isso é algo extraordinário, assim. Eu, como arquiteto falando, imagina, ter uma pontinha para você poder, pelo menos, ir visitar a obra e ver, pô, seria espetacular. Né? Isso. Agora, com relação à minha vida daqui a 10 anos... Cara, tá morando em Balneário. Não. Gustavo, vamos fazer um churrasco, vamos trazer ele para cá. Isso aí. Não, fizer um churrasco a gente vem, né, Otávio? Mas assim, cara, daqui a 10 anos, como eu falei, né, paralelamente eu tenho o Aja, eu levo as pessoas para conhecer um hobby que, cara, é um esporte e um hobby que eu gosto muito e que é muito, que me traz uma satisfação pessoal, acho que muito maior do que a obra, apesar que são desafios diferentes, mas esses extremos eu não consigo me libertar de nenhum nem do outro. Eu tento meio que trabalhar paralelamente. Tá bom, cativando. Isso, porque são 2 coisas que eu gosto muito. Às vezes eu sinto falta de não ter uma obra que eu tenho que viajar. O trecheiro... Você fica muito tempo assim, você vai sentir... Eu sinto falta mesmo. Mas eu espero que daqui a 10 anos tá vivo, né? Já é um começo. Eu espero estar vivo, estar com saúde. Eu tô com 47, vou estar quase 60, né? Até o motivo da pergunta, porque tu é um cara do trecho, tu viaja muito. Eu digo, pô, de repente tem uma ideia de, não, vou me estabelecer em algum lugar. Assim, eu quero continuar. Da correria. Assim, eu já estabeleci a minha moradia em São José, na Grande Florianópolis, né? Tá definitivo, então. Eu tô definitivo lá, assim. Eu espero só conseguir equilibrar melhor a minha vida, assim, tá mais equilibrado em todos os sentidos, né? Para você poder deitar e dormir bem. Assim, ó, eu acho que eu tenho uma visão da maioria, diferente da maioria das pessoas, com relação a muitas coisas assim.
Por isso, às vezes, acaba criando uma divergência em algumas coisas. Mas eu acho que viver bem não é ter muito dinheiro, ser rico, entendeu? Eu acho que viver bem é você poder fazer as coisas que você gosta de fazer, ou sozinho, ou com a sua família, se você tiver, sem estar preocupado com o final do mês, ou início do mês, sei lá. Então, e as pessoas que estão próximo de mim estarem bem, que pra mim isso é muito importante. Tá equilibrado. Tá todo mundo equilibrado. Então eu espero daqui a 10 anos tá com saúde, poder tomar minha cerveja com meus amigos, vir nos churrascos de vocês. E vai, quem sabe, vocês pegam uma obra e me chamam também. Olha aí, ó. Temos aí aberto a parceria. Sempre. Porra. Sempre. E poder ver os amigos bem, né? Eu tenho uma grande satisfação, assim, quando eu vejo meus amigos bem. De verdade, assim, quando eles vão evoluindo. Eu acho isso muito legal. E eu acho que essa evolução também puxa você a querer evoluir também, né? Exatamente, vai Isso. levando pra frente. Então, eu acho que primeiramente daqui a 10 anos eu penso, tá bem, assim, de saúde, vivo, porque aí o resto você consegue ir administrando, né? Sim. Não me vejo... Não, mas com certeza vai estar, porque tu é um cara assim que tu transmite uma energia show de bola. Valeu, obrigado. Tu sabe, né? Quando tu bate a energia com a pessoa assim, tu obrigado. sente que... Então, assim, não tem como dar errado. Obrigado. Esses arquitetos, eles não podiam, né? Eles não podiam, né? Daqui a pouco estão se movendo, né? Nem o ciúme. Cara, não adianta. Uma hora ou outra aparece. Desculpa, tá? Mas é assim. Não, mas não tem jeito. É porque assim... É o que eu falei, né? A maioria das pessoas, elas estão acostumadas com a mentira. Sim. Então, quando a gente encontra pessoas que falam a verdade, você muitas vezes é taxado como grosseiro. E assim, o que eu tento hoje em dia, aliás, de algum tempo, na verdade, é tentar transparecer essa sinceridade de uma maneira mais sutil. Pra não agredir ninguém. Pra não agredir ninguém, entendeu? E porque... Imagina, se não virar uma bola de neve, né? Não dá. E aí você também não vai se sentir bem, né? Não, tem que ser assim, tem que levar leve. Eu preciso de muito pouco pra viver bem, tá? Eu não preciso de muito. Eu sou pai solteiro, meus filhos moram comigo, eu preciso que eles estejam bem. Só que eu já tenho na minha cabeça que daqui a pouco tempo eles vão embora. Eles vão pro mundo. Eles vão pro mundo e eu tô preparando eles pra isso. E daqui a pouco eu vou estar sozinho. Então eu quero que quando eu estiver sozinho, é o que vai acontecer daqui a 10 anos, que eu esteja com saúde e eu consiga administrar tudo isso, você entendeu? Porque não é fácil, né? Você conseguir... Porra... Você tá num... É a mesma coisa quando você sai de uma obra pra outra. Você sai de uma obra e aí você vai começar em outra. Você tá... Porra, durante aquele período da obra você montou uma baita de uma equipe foda. E começa tudo de novo. Porra, aí você vai começar outra obra. E alguns vão contigo, outros não vão. Isso, cara. Essa ligação... Esse é o tipo de ligação que eu digo que só na obra a gente... E aí tem algumas empresas que eu acho que elas são muito burras. Tá? E algumas empresas têm uma expertise boa, que nem o próprio Atacadão, ele acho que tem 2 empresas só que constrói para eles no Brasil inteiro. Então eles já tem um grupo fechado. Isso, que era o que a gente estava tentando implantar para o próprio Forte. Quando a gente mudou de uma cidade para outra, que a gente tentou levar... Eu falei com o próprio seu Manuel, cara, vamos levar a Richter. E aí depois entrou a outra empresa que foi bem, a gente foi moldando, e aí quando foi para outra obra, vamos levar fulano Beltrano. Eu falei, porra, tenta manter essa que já tá aqui. E aí mantiveram, e ele foi evoluindo. Ele tá pegando todas as obras de hipermercado que você vê, Angelone e tudo, ele que tá faz tudo, porque ele foi melhorando a excelência dele e tal. Um grupo bom. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bom. Mas show de bola. Show de bola, Rodrigo. Primeira coisa eu quero ou a última talvez, mas enfim, eu quero te agradecer muito ter vindo aqui, fazia tempo que a gente não se via. Verdade. Mas a conversa excelente. O que a gente quer mostrar aqui é a pessoa, é valorizar a pessoa. Sim, legal. E mostrar, e essa conversa mostrou isso, deu pra ver quem tu é isso que a gente quer mostrar. Pessoal, curtam,
compartilhem, É isso aí, galera. interaja, nos ajude a fazer o canal crescer. A fazer isso crescer. E trazer mais pessoas do meio Verdade. de várias áreas de atuação ali pra gente sentar e Sim. conversar e entender como é que... Mostrar pro pessoal como é que a coisa funciona. Cara, tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Quando o Gustavo, a gente conversou faz pouco tempo. Ei, foi do dia pra Do noite. dia pra quase, noite, né? Praticamente do dia pra noite. Eu fiquei muito feliz de poder vir pra cá, de estar aqui. Quase tive um problema hoje, né? E deu tudo certo com o meu amigo Otávio, que tá ali assistindo a gente aqui, tá acompanhando. E, pô, cara, o que vocês estão fazendo aqui é muito legal, justamente isso, de dar oportunidade do profissional, independente da área que ele tá na construção civil, de contar um pouco da história dele, porque é que nem a gente tava conversando em off, né? As pessoas só postam o bom. Elas não sabem, e que eu acho que eu já fiz até uma postagem falando sobre isso, inclusive. A gente não pode mostrar, porque as pessoas acham que mostrar o lado frágil ou ruim uma fraqueza. Uma fraqueza, vai se diminuir. Eu sou contrário a isso. É que a vida não é assim também, só coisas boas Exatamente. como aparece. Verdade. Imagina, eu vou postar só foto no jet ski, Aí não de dá. avião, não é? O cara não sabe. Não é essa a realidade, cara. Mas essa é a intenção, é entender um pouco da vivência de cada um, né, que está envolvido nesse universo aí da construção civil. E isso independente do setor. Eu acho que vocês têm só a crescer, de verdade mesmo, porque, como eu falei, é um podcast inédito mesmo, nunca tinha visto. E donos de empresas vão vir, serventes, pedreiros, encanadores. Todo mundo. Eu tenho um engenheiro elétrico para indicar para vocês virem, que trabalhou em obra do Forte. Eu acho que são pessoas que podem agregar e tem muitas histórias. Eu acho que todo mundo que trabalha no trecho ou dentro da obra mesmo, que seja num lugar só, sempre vai ter várias histórias para contar. E, cara, muito obrigado mesmo, de coração de estar... E hoje foi uma experiência contigo, entendendo a tua pessoa. Podemos marcar uma futura vinda tratando de um assunto específico. Sim, claro, verdade. Podemos pegar um assunto só de hipermercados aí e construir uma conversa mais técnica e voltado só para essa área de atuação. Verdade. Mas, possibilidades que se abrem. Eles não fazem ideia as pessoas não fazem ideia que o mercado que elas andam tem toda uma história por trás para estar lá, de pé. É bem isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas é isso aí, agradecer mais uma vez aqui o nosso amigo e obrigado aí pelo pessoal que acompanhou. E eu tenho certeza que no momento que ele falou ali, o meu amigo Otávio, alguém vai dizer, o Otávio! Já pensou, né? Eles não vão perder, né, essa oportunidade, né? Esses arquitetos me quebram os ovos, não adianta, cara. Imagina, né, cara? Não, mas que nem não pode deixar a bola quicando, né? Não. Aonde tu viu tu tá num canteiro de obra e deixar um furinho? Já era. Ainda tem uns que são bem ninja, né? O nego já tá esperando já uma palavra atravessada. Vou até pegar meu copo, fazer um brinde com vocês. É nós da obra. Nós da obra. Nós da obra. Valeu, galera. Obrigado.